Hello, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando aqui diretamente de Belo Horizonte, com muito orgulho, né? Há 15 anos, 16 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta. Indiferente de ser feriado, indiferente de estar chovendo, fazendo frio. Tem 3 anos que nós nos reunimos aqui pelo Zoom para que nós possamos estudar um livro, estudar um podcast e trazer para uma mesa redonda aqui, onde nós colocamos as nossas ideias, outras pessoas colocam as ideias dela, e nessa juntada a gente vai melhorando, a gente vai buscando mais conhecimento. Ô, Lúcia, tem uns microfones abertos aí. E aí a gente vai melhorando a cada dia. O detalhe muito importante, que eu sempre falo aqui quando eu vou fazer abertura, que às vezes tem outras pessoas que fazem abertura, é que aquilo que a gente aprende, a gente tem que colocar em prática. Porque vai chegar um momento que a gente tem muito conhecimento e se transforma isso aí em obesidade cerebral. Eu sei isso, eu sei para que serve um exemplo. Vou dar um exemplo, trazer aqui para nosso negócio. Eu sei para que serve o shake, mas você toma? Eu sei para que serve o termogênico. Você sabe, sim, ele te dá energia, disposição, mas você toma? Eu sei tudo sobre o que a gente vai estudar hoje aqui, sobre procrastinação, mas você está entrando em ação, entendeu? Então, esse detalhe é muito importante. Sempre quando a gente busca alguma coisa, um livro, uma conversa com alguém, a gente aprende normalmente 3 coisas. Isso é fato. Uma a gente coloca em prática na hora e 2 a gente coloca no post-it, no forno, para a gente colocar em prática e ter data para colocar aquilo ali em prática, né? Nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube e nós temos também um canal pelo WhatsApp. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, está assistindo, gostar do conteúdo, gostar do bate-papo aqui, ative o sininho aí para você ser lembrado dos próximos episódios, né? E o estudo de hoje é o quê? Como destruir definitivamente a procrastinação. É um trabalho, né? Na realidade, o Pablo fala lá no início que procrastinar tem que ser tratado. E ele dá lá as etapas de rotina, de tarefa, de projeto. E o que é legal é que, por isso é que é importantíssimo a gente estudar. Porque quando se fala lá assim, como destruir definitivamente a procrastinação, eu tenho certeza absoluta aqui que nós todos aqui que temos envolvimento com a Herbalife sabe do que significa isso. Porém, quando entra as etapas para a gente entender o que é rotina, o que é tarefa, o que é projeto, a gente tem uma visão muito mais ampla para que a gente possa atuar e, às vezes, o conhecimento, para a gente até trocar ideia com pessoas, como a gente vai trocar aqui hoje, em saber o que é rotina, o que é tarefa, o que é projeto. Por exemplo, eu tenho uma rotina, por exemplo, eu estou aqui, eu estou hoje num local diferente, aqui estou na beirada de uma lagoa aqui, meus cunhados têm um deck aqui há muitos anos, eles compraram uma lancha enorme, queria que a família viesse para cá hoje para inaugurar essa lancha, andar, inaugurar, ver e tal. Então, ali tem uma casa. Eu estou aqui no deck, na parte aqui da cozinha, da área de lazer. Ali tem uma casa. A casa está lotada de gente. Tem minhas filhas, tem cunhado, tem cunhada, tem sobrinho, tem sogra, tem genro, tem uma confusada ali em cima, colchão espalhado para tudo enquanto é lado. Só que 4 horas da manhã, eu saí de lá e vim para aqui. É minha rotina. É tomar minha água, tomar meu chá, estudar, escutar, ler um livro, que meu livro está aqui, ó. Meu livro está comigo.
além do podcast, eu li meu livro, isso é uma rotina. E aí ele fala lá da tarefa. Tarefa é alguma coisa, por exemplo, aí eu trouxe para o meu mundo, tarefa. Esses dias para trás, minha filha estava sem carro. Algumas vezes eu tive que buscar a minha netinha na escola e levá-la na escola. Isso é uma tarefa, né? E ele dá um exemplo lá de um projeto. O projeto envolve mais de 2 pessoas, é coisa complexa, é coisa que demanda tempo, é coisa que demanda estudar. E isso é um projeto, entendeu? Eu, por exemplo, depois que eu voltei do final de semana de liderança, eu falei, vou projetar um trabalho para eu ter mais clientes, aumentar as vendas. Isso está envolvido mais de 2 pessoas. Está envolvido, nesse caso aqui, do meu projeto, está envolvido eu e a Alessandra, para a gente aumentar as vendas da loja nossa de cima, como nós aumentamos 140%, mas é um projeto, porque tem que fazer a pasta, tem que pegar a indicação, tem que ter a rotina de todo dia cutucar pessoas, tem que ter a rotina de acompanhamento, tem que ter a rotina de resultado, tem que ter administração financeira, tem que ter estoque. Então, tudo exige o quê? Uma complexidade. Porque se você vai fazer um projeto de fazer apresentações da pasta de transformação corporal, aí está sem pasta, está sem pessoas, está sem a máquina de bioimpedançometria, está sem produto, está sem um planejamento de acompanhamento, está até sem o Xerox. Cara, como é que a gente vai? Aí é um projeto. Aí entra a complexidade da coisa. E o X da questão, quando ele fala nisso, ele fala sobre as pessoas procrastinar. Porque a gente, e principalmente aqui no nosso grupo mais individual, que eu venho falando desse lance aí do projeto de transformação corporal, e eu tenho certeza absoluta, sem apontar dedo, que tem muitas pessoas aqui que estão esperando ainda para começar. Isso é o quê? Procrastinação. Entendeu? E a procrastinação, ela tem que ser tratada. E como é que a gente trata essa procrastinação? É começando a entrar em ação para que as coisas mudem, para que as coisas a gente tenha chegar numa roda, um treinamento, por exemplo, hoje à noite eu tô indo viajar para uma cidade a 500 km daqui, vou ser VIP lá esse final de semana em Uberlândia. Aí no outro mês eu vou estar em São José do Rio Preto. Então assim, a gente tem que ter um resultado para você até ter coragem de subir num palco para falar sobre alguma coisa. Como é que eu vou, por exemplo, eu vou subir num palco para falar algo para ser inspiração para as pessoas, sendo que eu estou procrastinando toda a minha vida. Procrastina um relacionamento com a esposa, um relacionamento melhor. Procrastina, pá, eu tenho que melhorar, mas está procrastinando. Está procrastinando ser mais aciado, está procrastinando ser mais educado, está procrastinando ser mais carinhoso, procrastina tudo, cara. Então, como é que a gente tem um resultado se a gente está procrastinando tudo na vida da gente? Se uma pessoa hoje falar comigo assim, como é que é a relação sua com suas filhas? Porque eu comecei a estudar, através que a gente estava falando aqui antes de gravar, de tanta informação que a gente tem hoje, de tantas habilidades que a gente tem hoje, que a gente pode buscar na internet, que eu melhorei a minha vida na relacionamento mais afetivo com as minhas filhas por eu estudar e ter autocontrole emocional, porque mesmo sendo um pai dedicado e tal, muitas vezes eu tinha falta de autocontrole emocional por eu vir lá da roça, um turrão, um cara ignorante, apanhei pra caramba, ser grosso e tal, achar que homem é machão. Eu resolvi mudar isso.
ser mais carinhoso, ter autocontrole emocional, pensar para falar. Eu sempre penso o quê? No descer. Magrão, o que é descer? Eu vou falar alguma coisa. Ontem a gente estava aqui, ó, lotado de gente. Descer. O que eu vou falar? Vai destruir ou construir? Aí, se você pensa 5 segundos, igual pensa 30, conta até 10. Se você pensa 5 segundos naquilo que você vai falar, você deixa de falar besteira demais da conta. Porque sai assim, né? Às vezes uma ação e uma reação. Alguém te fala alguma coisa, até te fala, às vezes, uma vestimenta sua. Aí, em vez de você dar o troco, pensa para falar. Entendeu? Pensa, porque a sua vida vai mudar. Então, isso eu vejo o quê? É porque eu estou deixando de procrastinar alguma coisa que eu aprendi e eu tenho que colocar em ação. Isso é um projeto também. Porque o projeto é o quê? Se melhorar a cada dia. Se melhorar a cada dia, né? E nós vamos para onde aí? Que eu já falei de com força, né? Nós entramos aqui e eu já falei de com força. Nós vamos para onde aí, pessoal? Bom dia, gente. Tudo bem? Lilian Rivas, falando aqui de Gouveia. Já rolou muito papo aqui hoje, hein? Desde cedinho, né? Esse negócio dos bastidores também é muito interessante, né? A gente fica escutando. Bom dia para todo mundo. Essa coisa da rotina é muito interessante mesmo, né, Magno? Procurar colocar em prática, né? Você está aí num lugar bem lotadinho e está buscando aí um ponto, né, para poder fazer as coisas. Isso é muito interessante, né? E procrastinar, né? Ele falou uma coisa que Pablo falou lá, eu gosto muito de Pablo, porque ele é muito certeiro, né? Muito direto naquilo que ele tem para falar. E na hora que ele fala assim, aqui no Brasil, essa coisa de falar, de procrastinar. Outro dia eu estava aqui escutando um podcast, mãe estava do meu lado, e ela falou: o que é procrastinar? Se eu tivesse. Aí eu expliquei para ela o que é procrastinar. Falei com ela, mãe, é isso. Aí ela falou assim: não, aí se fosse hoje, depois desse negócio, eu ia falar: mãe, é ser enrolado, né? É deixar tudo para a última hora, que aí vai ser mais fácil dela poder entender, né? Então, agora, quando ela me falar de novo o que é procrastinar, eu vou falar isso. Né, mãe? Aquela pessoa que é enrolada, que deixa tudo, porque ela fala assim, eu não deixo nada para a última hora. E passa, e ela fica brava. Quando ela precisa fazer uma coisa e que o negócio é para daqui a 3, 4 dias, ela já quer que o trem esteja pronto hoje. Né? E dessa parte do podcast foi muito interessante a hora que ele fala assim, né, que procrastinar é ser profissional em se castigar. É muito forte isso, porque quantas vezes, né, que a gente já deixou alguma coisa importante para a última hora e que tem que ser feita. Aí depois você vai lá, você sofre para poder terminar aquilo ali, para entregar um trabalho, para fazer alguma coisa que tinha que ser feita e você ficou enrolando e não colocou aquilo ali em prática, não fez aquilo que precisava fazer. Né? E aí, no final, dá aquela graças a Deus, dei conta de entregar. Então, isso ali, em alguns outros estudos que eu já fiz sobre essa questão da procrastinação, algumas pessoas ficam viciadas nessa sensação. Porque na hora que você faz, graças a Deus, deu tempo, aquilo ali dá uma adrenalina, né? Deu aquela descarga e você tem aquele relaxamento ali naquele momento. Então, algumas pessoas ficam viciadas nisso aí. Né? Então, vai deixando para a última hora mesmo, porque sabe que vai dar conta mesmo, mas no final né, passa por toda aquela dificuldade. Então, a ideia é realmente a gente tirar isso, né, de dentro da gente e deixar de ser esse trabalhador da última hora, né? Fazer as coisas no momento que realmente elas precisam ser feitas. Agora, tem uma coisa que ele falou aqui que foi muito forte para mim. Procrastinar você... Por que a gente procrastina, né? Porque a gente tem medo da próxima fase, porque você tem medo do que está vindo ali do futuro. E, putz, cara, quantas vezes o que está
vindo é melhor ou será melhor do que você está vivendo, mas o medo é o bloqueador. Né? O medo é aquele que te paralisa e te faz não prosseguir, né? Não tomar a atitude que precisa ser tomada, não agir de acordo com aquilo que precisa ser feito, né? Não fazer o que tem que ser feito. E é o que ele fala, são tarefas, pequenas tarefas que precisariam ser feitas para gerar micro-resultados e a gente vai deixando de fazer essas tarefas. E aqueles pequenos resultados que depois se somariam para formar um resultado maior, deixa de acontecer. Né? Então, a gente não alcança aquilo que a gente quer, porque como é que vai ser depois? O que vai ser? Né? Como que eu vou dar conta? Eu vou fazer aquilo? Então, o que é isso? Né? O medo. E aí ele falou muito da questão do medo. Né? O medo, ele te encontra se você tiver, por exemplo, num estádio lotado de pessoas, né? Seu cachorro vai te encontrar porque tem cheiro, então o medo tem cheiro. Então o medo atrai, né? O medo, ele, daquilo que você tem medo, você exatamente atrai aquilo. Quantas vezes a gente já estudou isso aqui, né? De maneiras diferentes, de formas diferentes de falar, né? Cada um tem sua postura, cada um tem suas crenças, mas a gente já falou sobre isso quantas vezes, né? E ali também ele fala sobre a questão do desejo, né? Então, o que eu desejo, eu preciso ter fé que eu vou alcançar aquilo ali e entrar em ação, né? Porque se eu tenho fé, né? Se eu sei o que eu quero, então sempre é a clareza, né? Se eu sei o que eu quero, se eu tenho aquele desejo ali ardente, eu tenho fé que eu vou colocar tudo em prática e alcançar, aquilo vai acontecer, né? Mas o procrastinar é ficar parado ali num determinado ponto, porque eu realmente, traduzindo tudo isso, estou com medo do que está por vir, estou com medo do futuro, estou com medo da próxima fase. Então, a partir do momento que a gente traz coisas como essa para a nossa consciência, a gente começa a se libertar. Né? A gente começa a compreender, e essa compreensão ela é fundamental para que a gente possa perceber quando a coisa está acontecendo e mudar a nossa atitude na hora que a gente vai reagir ao que está acontecendo, né? Um pouquinho disso aí. O que vocês têm a dizer a mais aí? Vamos para onde? Eu tenho a dizer aqui, Lília, de 3 falas suas. Porque é importante, por isso que é bom outra pessoa falar, que a gente vai entrando dando chute para o gol. Por exemplo, quando você falou aí, procrastinar é uma pessoa profissional em castigar a si mesmo. Inclusive, ontem eu postei isso ontem, né? Postei no meu Instagram. Mas por que eu postei isso no meu Instagram ontem, no meu story? Porque tudo que eu pego de coisa, eu tenho uma anotação, eu tenho um grupo entre eu e eu, que são coisas importantes que eu estudo, que eu vou lá e anoto. E esse aí foi uma frase que eu anotei e postei lá no meu story ontem. Procrastinar é uma pessoa profissional em castigar a si mesmo. Aí alguém pode ter visto lá e falar assim, o Magrão estudou o negócio e foi lá e colocou isso do Pablo. Cara, qual o motivo de nós estudarmos aqui e deixar de colocar em prática? A partir de agora, são falas que, por exemplo, aqui está anotado na minha folha do Arthur aqui, se encaixar uma fala aqui para eu falar em procrastinação, eu vou falar isso. Lá, ele falou, estudou lá no Leio, já está falando o Arthur. Cara, eu coloco em prática tudo que eu aprendo. A minha esposa fala assim, a minha esposa e às vezes minhas meninas falam assim, você estuda os negócios no livro, você coloca em prática demais. Lógico que eu tenho que colocar. Eu começo a ter autocontrole emocional, eu tenho que aplicar no trânsito, eu tenho que aplicar com a minha mulher, eu tenho que aplicar com a minha filha, então eu tenho que aplicar. Outras coisas que eu aprendo, eu tenho que aplicar. Você está entendendo? Então, essas coisas é importante demais. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, o que fala lá assim, ó, o que te faz procrastinar? Cara, quando fala isso, de novo, ambiência. Andar com gente que procrastina. Porque se a gente está aqui, se a gente estuda, se a gente coisa, o dia que falar assim, pode ter certeza absoluta, a ambiência. Todo mundo que está aqui está buscando conhecimento, está buscando um livro, está estudando um podcast, está fazendo alguma coisa. Os que vão embora, que é óbvio, a gente respeita, que às vezes a pessoa entra aqui uma 2 vezes, até fala, a gente dá boas-vindas e tal, a pessoa some.
É porque está procrastinando aprender. Então, a ambiência. Se ficar com a gente aqui, cara, vai ter que ler um livro, vai ter que aprender e vai aprender com força. E o terceiro ponto deixa eu ver aqui, o medo. Quando você falou do medo ali, o entendimento é muito importante. Medo. Por que o medo atrai? Coisa que a gente estuda aqui todo dia. A gente estuda que quando a gente busca atrair, o que eu falava lá? Lei da atração. Eu 2 anos fiquei vendo a cancela levantar para eu comprar a casa no condomínio. Vibração. O que o medo é? Vibração. Porque você tem medo, quando você tem medo de alguma coisa, por que atrai aquilo? É por causa da vibração. E poucas pessoas têm, eu estou morrendo de medo disso. Cara, a pessoa que fica ali o dia inteiro pensando em ser assaltada, e medo, e não sei o que lá, tal, óbvio que a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas aquilo ali vai atrair por causa do medo. Então, quando a gente fala em vibração, o que fala? Pessoa, circunstância, oportunidade vai aparecer na sua frente. Pessoa, circunstância, oportunidade. Cara, um negócio assim, né? Eu vou ter que falar, vou estar falando mesmo, está gravando. Ontem a gente, na hora que minha filha passou, porque a gente veio num carro só para cá, porque daqui lá é um pouco mais distante, a minha filhota, eu fui sair na garagem da porta lá do nosso. Ela falou, pai, você está olhando o celular aí, que eu estava na HOM do Arthur e do Marconcelli. Ela falou, pai, você vai sair com o celular olhando para a rua aí? Quer dizer, medo, cara, aquilo ali para mim, em momento nenhum aquilo ali faz diferença. Ué, vou sair com o celular? Lógico que eu vou sair. Eu estava na HOM, ela achando que... Qual que era o medo dela? De alguém vir e pegar o celular meu na rua, lá, em frente ao meu espaço. Então, o que ela... É minha filha, mas o que atrai? Atrai sempre uma oportunidade para isso aí, que é a vibração. Esse tempo atrás agora, sei lá, um mês, 15 dias atrás, começou um surto lá de um cara lá na região da nossa, lá do Barreiro, tá roubando mulheres, lojas que estava sozinha, pessoa sozinha. E minha mulher começou a falar sobre isso. Que o espaço, o portão fica aberto. Eu falei, ó, você sabe o que vai acontecer? Eu falei com ela, de boa. Vai entrar alguém aqui e vai roubar vocês. De tanto que você está falando sobre isso, de tanto que você está atraindo isso, de tanto medo que você está disso. Entendeu? Então, eu falei, cara, se tem um restaurante e vai trancar o portão, fechar o portão por causa de alguém ir lá, então fecha. Entendeu? E vai atrair. Agora, quando você liberta isso aí, cara, é o medo que atrai. A vibração do medo, a sensação do frio na barriga. É isso que são as vibrações que a gente fala. Por bom ou por ruim. Se você começa a vibrar coisa ruim, é medo. E se você começa a vibrar coisa boa, é o que você vai conquistar. De coisa boa. Era esse chute pro gol aí que eu queria dar. Vamos para onde? Vou acrescentar no seu chute pro gol aí, a hora que você falou Só nós dois fala, viu, líder? Nosso Deus, aí não, né? Todo mundo. Mas lembrar aqui, olha, o que você falou, assim, olha, um item assim, lá no primeiro que você falou. Aí ele falou para a gente, uma tarefa para nós, né? Aprenda a decepcionar as pessoas. Sim. Corte as expectativas das pessoas. Você vai deixar de ser refém delas. Vai acontecer um milagre. Ninguém vai te segurar. Então, a partir do momento que a gente deixar de se preocupar com o que os outros estão pensando a nosso respeito, a respeito das nossas decisões e escolhas, né? A gente se liberta. Né? E a partir do momento que a gente se liberta, a gente voa outros voos, né? Que nem sempre a gente acha que poderia acontecer, mas a gente fica muito preso, né? Ao que os outros estão pensando, ao que os outros... Sim. O que eles estão pensando? E outra coisa, a gente tem que lembrar que cada um tem determinados valores, o que eu quero, o que eu tenho, o que eu desejo, né? Quando eu fico preocupado com o que eles estão pensando a respeito de mim, eu fico parada, paralisada, bloqueada, né? E me castigando, porque quem está sofrendo sou eu, né? O corpinho Sim. E a alma, né? Bom demais. Vamos lá, Lucinha. Quem vai falar mais aí? Depois que eu escuto você, não tem mais nada para eu falar, mas vamos comentar para a gente fixar melhor, né?
Aqui é a Lúcia, falando de Brasília. E assim, o que me chamou a atenção, assim, entre todos que vocês já falaram, é que ele falou assim, você tem que passar vergonha. Né? Eu achei muito interessante, porque dentro disso que a Aline acabou de falar, muitas vezes você tem o medo da reprovação, né? E quando ele diz assim, aprenda a decepcionar as pessoas, não faça o que as pessoas esperam de você, porque se você deixa de viver, você nunca vai viver para todos, porque vai ter sempre gente que vai te amar e gente que vai te odiar, gente que vai simpatizar, vai antipatizar de graça, né? E essa certeza, essa convicção, né, de que alguém vai falar alguma coisa que não aprovou em você, e você diz, eu vou pagar esse mico, eu vou me expor para depois passar vergonha, eu vou deixar de me expor. Então, é muito interessante isso, porque ele linkou isso aí com o Evangelho, onde ele fala assim, a luz não pode ficar escondida, né? Deus não te dá essa luz para você colocar embaixo da cama. E a partir do momento que você é foco, que você é luz, você tem que ser forte para receber os amores e os desamores da vida. E quando você só quer receber os amores, então você não está pronto para viver a sua luz, né? Então, isso realmente é algo que é fácil a gente falar aqui, mas vamos viver na prática, né? Ontem, eu estava conversando sobre a quantidade de pessoas que estão entrando em depressão, principalmente jovens, né? Porque hoje a gente tem uma fantasia das redes sociais, todo mundo acha que o que está nas redes sociais é a vida real, né? E a gente não coloca a vida, nem deve colocar a vida real sendo exposta, né? Então, uma jovem que estava do meu lado falou assim, olha, uma amiga minha estava falando assim, eu postei tal coisa, eu não recebi nenhum like, ninguém tá vendo o que eu estou postando, eu não estou nem aí se estão dando like, se não estão dando like, o que estão falando, ela falando. E eu falei, uai, vocês jovens se preocupam com isso? Quantas curtidas vocês estão recebendo? Umas bobagens, tá comigo, eu não falei que era bobagem. Mas assim, eu postei que eu estava de biquíni, sei lá, numa piscina, e ninguém me elogiou. Então, o que será que está errado comigo? Entendeu? Assim, e essas redes sociais, tá? Tanto está agindo para o bem como para o mal, né? Então, assim, e quantas outras? Um dia eu falei com uma profissional, ela mandou uma divulgação de uma massagem que ela estava fazendo. Lúcia, se você puder compartilhar com seus amigos, eu falei, me passa seu Instagram que fica mais fácil eu te marcar, que é uma forma boa da gente compartilhar. Ela, eu não tenho Instagram. Isso, uai, como que tem uma profissional hoje que não tem Instagram? Aí eu falei assim, mas como é que você quer ser vista sem se expor? Instagram traz muito problema. Eu falei, então você não quer ter sucesso. Eu falei, porque eu falei espontaneamente, porque aquela história, ela é uma pessoa altamente, vamos dizer assim, profissional, fez vários cursos, é excelente, mas ela deve ter sido decepcionada na rede social e aí apagou tudo. Entendeu? Então, temos os dois extremos, né? Aquela que se esconde, não seja a luz que vai ficar embaixo da cama, e também não queira ser aquela luz, porque eu apareci, eu só vou receber positivo, coisas positivas, né? Então, é mais isso, esse conflito que hoje a gente vive nessa história de... Quando ele fala assim, se você, tarefas, né, são microatividades que você vai fazendo para ter resultados imediatos, para ter resultado. Então, quando ele fala isso, e que ele disse, quando ele trabalhava como mentor, e ele dizia assim, a sua missão é decepcionar, aprenda a decepcionar pessoas. E quando a pessoa voltava, você decepcionou? Não, então vai continuar nessa missão, porque se você só está forte quando você recebe não, quando você recebe crítica. E um dia eu estava falando também com uma mentora de redes sociais, e ela falou assim, se você abriu o seu Instagram, começou a se expor, começou a gravar vídeo, e você ainda não recebeu crítica, você ainda não está bem. Você só é boa quando você estiver pronto para receber crítica, né? E ter convicção que você não vai agradar realmente a todo mundo, não é isso?
Mas, gente, o tempo passa rápido, faltam 4 minutos. Hoje o Magno vai falar lá na outra sala. E né? Tem mais alguém que queira falar alguma coisa para a gente fechar? Aqui, só acrescentar um itemzinho aqui nisso aí que você está falando, né? Aí, não sei se é nessa hora mesmo, mas ele falou daquela questão que as pessoas querem realmente, né, te colocar para baixo, as pessoas querem te destruir, né? Ele falou assim, quem quis me destruir, eu usei aquilo ali, coloquei tráfego pago e fiz 1 milhão, e fez não sei quantos milhões, né? E aí ele falou lá do mito da caverna de Platão, né? Que quem consegue sair da caverna vira bicho, para quem ficou, né? E quando volta, eles matam. Por quê? Porque aquilo que você aprendeu ali, que você quer trazer para o grupo, eles têm medo, então eles não querem que você prolifere aquelas ideias ali. Então, aqui também a gente traz isso para nós, né? Se você passa para outro nível, para outra fase, se você tem outras ideias, você pode ser, né, rechaçado, você pode ser alguém que vai ser, vai ter a tentativa, né, de excluir você né, desse grupo, porque você traz ideias diferentes. Então, encaixa muito bem aí nessa questão. E aí a gente vai lá, então para de se preocupar com o que os outros estão pensando, né? Vive sua vida, vai cuidar de sua vida. Ele falou que a nossa maior missão é a nossa vida, né? Então, que nosso maior projeto é a nossa vida. Por isso que a gente precisa aí cuidar da nossa vida, né? Que é o nosso maior projeto aí. Bom dia, pessoal. Rapidinho, Priscila falando aqui de Diamantina, Minas Gerais. Não consegui assistir ao podcast e é muito importante para mim, porque nesse estudo do autoconhecimento, eu já descobri que eu tenho vício, não em procrastinar, mas nesse hormônio de liberação da execução de última hora, execução do improviso. E deve ter uns 2 meses que eu descobri isso, fazendo alguns estudos, vendo algumas análises de alguns psicólogos, e aí eu percebi que eu amo a adrenalina do último momento. Então, é uma coisa que eu já tenho que lutar, porque já é consciente. Eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, gosto de concretizar as coisas e dar aquela sensação de bem-estar, de satisfação quando você conclui. Então, aquela coisa da adrenalina, gente, é muito bom e muito perigoso. Vocês estão falando aí. Eu vou, assim que eu conseguir, eu vou ouvir o podcast novamente e achei fenomenal o que vocês falaram aqui. O grupo, para mim, eu já falei sobre isso, vou falar novamente, que eu sempre falo e eu gosto de falar, e é importante para mim, a gratidão que eu tenho pelo que vocês compartilham conosco aqui é imensurável, é inenarrável, é extraordinário na minha vida. E eu tenho muito orgulho de mim quando eu consigo praticar essas coisas. Esses dias eu fui ofendida, até de mentirosa eu fui chamada por pessoas próximas a mim, pessoas assim da minha família, houve um mal-entendido e a pessoa me ofendeu, assim, coisas que há muito tempo eu não escutava, me ofendeu, falou muitas coisas. E aí, o que eu fiz? Eu só falei assim: sinto muito por ter provocado isso em você, pela confusão que gerou, e uma falha minha, porque eu não sou perfeita, uma falha minha fez com que você anulasse tudo que eu fiz em toda uma vida de relacionamento. Eu sinto muito. E depois acho que ficou com mais raiva, e aí que ofendeu mais. E aí não dei nenhuma resposta. Pronto. Deixei em silêncio.
o presente da pessoa fica com ela, eu não quero esse presente, eu não quero isso na minha vida. Comecei a fazer o Ho'oponopono, que eu nem sei fazer direito, Lília, mas assim, aí fiquei lá, até as batidinhas eu ficava fazendo. Aí fazia a batidinha, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Aí fui batendo, nem sei, eu já vi um tanto de coisa assim, do povo batendo, e comecei a bater também. Aí nessa, não deu 2 dias, e eu achei tão lindo que meu marido me apoiou e falou assim, amor, não... E os familiares dele, não tem nada a ver, não é sangue meu, mas a gente está agregado e tem que valorizar, né? A família que a gente está inserida. E aí eu achei tão lindo que ele me apoiou e falou assim, você não é assim. E pronto, falei assim, ótimo, porque se o marido apoiou, então o resto a gente resolve, para a harmonia das famílias. E aí o que acontece? Depois, gente, recebi áudios e áudios pedindo desculpa. Como que é legal a gente não pagar com a mesma moeda. Não tem nada a ver com o que está falando aqui, mas tem a ver com os outros podcasts anteriores. Desculpa, até passou do horário. Mas só para vocês entenderem como que uma pessoa sanguínea como eu sou, colérica como eu tenho o perfil colérico, uma pessoa que foi injustamente ofendida, conseguir ter essa força, essa tranquilidade, e vocês são responsáveis por isso. E aí o que a gente fala aqui o tempo todo, colocar na prática, porque o que vale é o meu exemplo. Foi o que eu falei. Eu falei com o meu sogro e minha sogra assim, eles vieram aqui em casa desesperados, né, para tentar me acalmar, achando que eu estava nervosa. Eu falei, meu sogro, eu não fui até vocês, eu não me justifiquei, porque vocês me conhecem há quase 20 anos. O meu exemplo, a minha vivência, eu não preciso de palavras, porque é o meu exemplo. E Jesus falou sobre isso, a Bíblia toda fala sobre isso. A gente não tem que pregar, a gente tem que viver, porque o exemplo arrasta. Olha os nossos filhos, não adianta falar. Viva! Faça o que você quer que eles façam. Faça. Na escola, do mesmo jeito. Eu falo ali com os meus alunos. Eu não corto fila de aluno, eu não vou na frente de aluno. Eu tenho que passar pelo mesmo processo. Eu tenho que ser exemplo para eles. Aquilo que eu cobro deles, eu quero que eles vejam em mim. Economizando o meio ambiente, jogando lixo no chão, sendo ética, sendo educada. Isso é isso. Ele vê isso em mim, não preciso de ficar só falando, que a gente fala demais. É viver, vamos viver. E vocês estão colaborando muito para o meu amadurecimento. É isso que eu falo com vocês. Eu já estou aqui, Berenice, há mais de 1 ano. O grupo tem 3 anos. Eu estou aqui tem 1 aninho, que eu fiz agora em janeiro. E olha o tanto que eu sinto que eu já amadureci, por mais que eu tenha, né, essa minha questão aí, como eu falei, de agitação, às vezes desorganização no que vai dizer e tal, mas eu sou muito desinibida, e isso aí eu acho que já contribui bastante aí para o meu avanço, que eu não tenho medo de errar. Então, meu povo, hoje é dia de Tiradentes, um grande exemplo nosso aqui de Minas Gerais, que lutou pela Inconfidência Mineira, um homem que não tinha medo de falar o que ele pensava, foi mártir porque ele entregou até a própria cabeça em função, e hoje nós estamos aqui descansando por conta dele. Então, ele tem que ser lembrado como aquele que falou os seus ideais, que buscou o bem comum, que queria uma independência do país, de Portugal, e eles queriam que nós fôssemos independentes da coroa, e que nós possamos buscar essa independência,
pessoal, autorresponsabilidade, como eu falei. E é isso. Um beijo para todo mundo, um excelente final de semana para todo mundo. E vamos encerrar, Lúcia? Vamos encerrar, vamos encerrar. Gente, foi muito bom te ouvir. E a foto, hein? Eu fiz o seguinte, eu printei, mesmo sem ter falado, aí vou fazer foto também do vídeo, porque algumas pessoas já tinham saído. E aí, daqui a pouquinho eu mando lá no grupo, tá bom? Tá, então, joia. gente, beijo no coração e até nosso próximo encontro. Tchau. Beijo, Obrigada. Bom feriado, Muito aproveitaremos. Bom descanso. Deus abençoe. Amém. Tchau.